O Bolsonaro fez um gesto enfático, ele está passando 48 horas aqui em São Paulo. E há uma ala do partido dele, o PL, que enxerga a corrida do ano que vem como ali uma grande prova sobre o legado, né, do bolsonarismo. E tinha uma divisão. O Valdemar da Costa Neto deu entrevista aqui para a CNN, inclusive acho que a Basília participou, dizendo, olha, eu não acho que o candidato em São Paulo deva ser de extrema-direita. Tem um nome que está, inclusive, é o relator da CPI do MST, foi ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro e tem uma rejeição em setores que estão vinculados ao meio ambiente, a pautas mais progressistas, é Ricardo Salles. Ele vinha se movimentando, mas a reação do partido começou. Valdemar, olha, eu não acho que tem que ser um nome de extrema-direita. O que estava no bastidor? Uma conversa do presidente do PL com o prefeito de São Paulo atual, Ricardo Nunes, que é do MDB. Centro-direita. E aí essa coisa evoluiu para isso que você vai ver na sua tela agora. Hoje, Bolsonaro está participando de um evento. Vamos lá, vamos fazer o VAR da foto. É Bolsonaro falando, ao lado dele, ouvindo atentamente o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ao lado de Ricardo Nunes, sentado ali, Valdemar da Costa Neto. Esse é o presidente do PL. Esse aqui é Fábio Weingarten, ex-ministro, secretário de comunicação de Bolsonaro, virou uma espécie de escudeiro. Fábio Weingarten também estava participando dessa conversa que estava restrita a esses dois aqui, com o Valdemar preparando o terreno, dizendo que o candidato não deve ser de extrema-direita, mas agora Bolsonaro, que está há 48 horas aqui em São Paulo, faz esse gesto que é enfático. Isso aqui são eles conversando com 70 empresários aqui em São Paulo. Antes dessa reunião com o empresariado de tom sim político, no qual Bolsonaro aparece ao lado do prefeito que vai tentar a reeleição, ele era vice do Bruno Covas, o Bruno Covas falece, Ricardo Nunes assume e ainda muito pouco conhecido vai disputar a reeleição. Isso aqui, ó, para a política, é uma foto muito pesada que traz indicações claras ali do que é Bolsonaro. Antes disso, eles já tinham participado de um evento, inclusive com militares, onde estava Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, o governador que Bolsonaro elegeu em São Paulo, e também Ricardo Nunes. Qual é a tese que está prevalecendo nesse momento? Acaba de me dizer aqui a fonte, é de que o Tarcísio não pode ficar ensanduichado entre, abro aspas, o Lula e o Boulos, que seria o nome da esquerda para disputar a eleição em São Paulo. Então, eles estão buscando uma chapa que traga a ideia de centro para evitar que haja uma rejeição e querem um vice forte para Ricardo Nunes. Quem vai ser esse vice forte, o que já significa que vai, né, ter uma movimentação aí, a gente ainda não consegue avançar. Mas aqui Bolsonaro está falando para os dele e para o empresariado paulistano que, bom, está se movimentando para um lado. Renata Agostini e Basília Rodrigues, né? O que a gente pode depreender dessa foto? Eu vou começar com você, Basília, que participou da conversa com Valdemar da Costa Neto e viu esse plano sendo desenrolado até que chegasse nessa foto aí que a gente traz hoje no 360. Olha, em um momento em que o presidente Lula assume para si mesmo toda a responsabilidade, a maior responsabilidade da articulação política e tem feito conversas com políticos importantes, como o MDB, expoentes do MDB, a gente vê que a política de Bolsonaro lá em São Paulo visa colocar o dedo nas fissuras, né, deste casamento federal que é o governo PT, governo de Lula, com o MDB no Congresso Nacional. Então, uma composição PL, Ricardo Nunes em São Paulo, seria um tiro nesta aliança nacional. E lembrando que nas últimas eleições, Bolsonaro perdeu na capital de São Paulo, né? Então, a ideia aí é conseguir virar o jogo. E essa associação com o atual prefeito é colher esses votos que acabaram indo para a esquerda ou acabaram sendo anulados pelo eleitorado, ou seja, não fazendo o Bolsonaro campeão na capital paulista. Muito interessante você lembrar da entrevista que nós fizemos aqui no Live CNN com o Valdemar Costa Neto, estava eu, Gustavo Uribe, Elisa Weck, porque o Costa Neto, ele estava ali de peito aberto, respondendo a todos os questionamentos e um especial,
conectado ele está com Jair Bolsonaro. É a estrela do partido, usando aí uma alegoria do que a gente costuma utilizar quando fala de PT, né? A estrela do PL é Bolsonaro. Dá para ficar dissociado dele, ainda nas ideias mais loucas, né? Porque a gente sabe também que existe uma ala muito ideologizada dentro do PL que apoia Jair Bolsonaro. Valdemar Costa Neto comprou, sim, esta briga pelo seu aliado, pelo seu ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, a palavra final ficará com Bolsonaro, mas o Valdemar Costa Neto tem uma ideia de que o candidato precisa ser alguém moderado, que precisa unir lados, alguém mais pragmático. Mas a palavra final será, de fato, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E quando perguntado, vocês estão totalmente conectados? Ele disse aqui, reconhecidamente, que sim. Então, se no fim das contas, ali, Bolsonaro querendo Salles e Costa Neto querendo Marcos Pontes, a opção de Bolsonaro continuar sendo o ex-ministro do Meio Ambiente, é ele que formará esta eventual chapa com Ricardo Nunes. Ô, Renata, tem uma construção aí que me parece ter andado muito nas últimas 48 horas, com o presidente se deixando registrar e endossando ali essa ideia de que a chapa mais competitiva em São Paulo seria uma chapa de centro-direita, com um vice forte, que desse uma ideia, um aceno claro, mas não uma chapa com o que o Valdemar da Costa Neto classificou como extrema-direita, numa menção aí, né, a Ricardo Salles. A fonte aqui que me ajudou a pegar essa informação, disse, olha, é um vice forte, mas moderado também. O que foi feito aqui em São Paulo nas últimas 48 horas foi um atropelo na ideia de um candidato de extrema-direita. E já, claro, eles já veem o Boulos como o cara a ser batido. Renata? E essa cena e esse bastidor que a Dani traz tem um aspecto além do perfil de Ricardo Nunes que atenderia a esse desejo de alguém moderado, alguém de centro. Tem o fato de que ele, sentado na cadeira de prefeito, ele tem também alguns instrumentos que ajudam e muito numa campanha. Então, o pragmatismo na escolha do candidato ideal que vai conversar com esse público se soma ao fato de que Ricardo Nunes é o prefeito nesse momento. E o que a gente vê é Bolsonaro, nesse momento, atuando como Valdemar da Costa Neto planejou, dedicado a pensar desde agora nas eleições municipais, ser não só esse cabo eleitoral, mas um dos arquitetos da estratégia do PL, que tem essa meta bastante agressiva de fazer mais de 1.000 prefeitos na próxima eleição, Dani. Ô, Renata, vou voltar com você só um instante para a gente falar e estender um pouco mais sobre isso, que é a questão do Guilherme Boulos, que está trabalhando aí já há anos, né, para construir esse momento. Tem o título de candidato mais votado, né, do estado de São Paulo. Ele não foi do Brasil, né? Do Brasil acho que é o Nicolas, né? É isso. E aí, Renata, desbancou o Eduardo e tal. E assim, a ala bolsonarista está focada na construção do cara que pode bater Boulos. E aí, quando eles elegem o Ricardo Nunes, o que eles estão querendo dizer, né? É colocar o Boulos como um extremo, né, a extrema esquerda, e aqui um equilíbrio, um moderado, que vem apoiado pelos principais nomes da direita. É uma estratégia. Que te parece? Eu fiquei muito apegada a como soou o bater Boulos. Eu já estou pensando nos memes que podem surgir do bater Boulos. Não, é perfeito, porque do ponto de vista político, que é você mimetizar uma polarização nacional, de certa forma, ainda que não seja um candidato do PT, o candidato identificado com a esquerda, né, na cabeça das pessoas de forma muito emblemática. E Boulos está já há um tempo mirando essa eleição
eleição e se preparando para isso, desde da campanha passada, da eleição passada, na qual ele fez aquele movimento para sair de cena na disputa ao governo do Estado e já ir costurando um apoio do PT para chegar para essa eleição como um deputado muito bem votado e ainda com essa fatura a cobrar do campo da esquerda, de alguém que atuou lá atrás para que o Haddad tivesse, né, uma posição mais vantajosa na eleição. Não funcionou, Tarcísio de Freitas o fim levou, mas Boulos fez ali, se comprometeu a fazer aquele acordo para abrir espaço para isso. É uma eleição em que ele está mirando já há bastante tempo, com estratégia, e vai ser uma briga boa.